Olá, seja muito bem-vindo ao programa Na Guerra. Hoje, sexta-feira, dia 9 de agosto. Acabou o ano, hein? Segundo semestre já aí. Seja bem-vindo. Você que não me conhece, sou o pastor Carlos Ribas, sou teólogo, doutorado em teologia, sou também pós-graduado em neurociência e comportamento e sou escritor na área da batalha espiritual, com 8 livros lançados ao longo de 30 anos de ministério. E você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve, porque toda segunda-feira, 21 horas, nós temos o programa Carlos Ribas Responde, que é um programa de perguntas e respostas ao vivo. Toda quarta-feira tem o programa Projeto Chapecó, Estudos Bíblicos Inteligentes, também às 21 horas, com estudos bíblicos, sempre com bastante edificação para você. E na sexta-feira tem o Na Guerra. E este Na Guerra vamos chamar de Na Guerra fatídico, né? Porque nós vamos falar sobre o escritor Daniel Mastral, que faleceu de forma trágica e uma infelicidade essa semana aí, ele acabou tirando a própria vida. Então, fica até o final, porque eu vou contar para vocês como que eu conheci o Daniel Mastral. Eu fui autor da mesma editora que ele, qual era a minha relação, se eu tinha algum tipo de relação com ele, o que que eu acho dele, do trabalho dele, do ministério dele, e o que que eu acho da morte dele, ok? Então fica até o final, sempre lembrando que o programa Na Guerra é patrocinado pela Katia Reiter Brand, que é uma marca de roupas e acessórios femininos. Você pode encontrar lá no site katiareiterbrand.com ou também acessando o Instagram, @katiareiter_brand. E lembrando vocês que nós estamos com a promoção de volta às aulas no meu site. Você pode usar o cupom VOLTA30 e ganhar 30% de desconto em qualquer produto. Camiseta, livro, apostila, e-book, cursos dos mais diversos. E ainda você pode parcelar em até 6 vezes sem juros. Então, aproveite que é só essa semana ainda, até a finalzinho da semana que vem, que o cupom VOLTA30 está valendo. Acesse carloribas.com/loja, qualquer produto lá, 30% de desconto e parcelamento em até 6 vezes no cartão, sem juros, tá bom? Vamos lá então, não sei se vocês sabem, mas o meu primeiro livro, Bruxaria, ele tem essa capa aqui, tá? E ele foi lançado pela editora Naós em 2003, tá aqui o logo da editora, ó, Naós, tá bom? Deixa eu colocar aqui na página do início, na ficha catalográfica, ó. Naós, estão vendo aqui? Que é a mesma editora que lançou Daniel Mastral, Rebecca Brown, aqui no Brasil, né? E a Neuza Tioca, enfim, aquela galera de São Paulo. Eu era jovem ainda, tinha 20 e poucos anos, e a Naós, o editor da Naós, o Birajara Crespo, que falecido já, ele entrou em contato comigo porque ele havia visto uma matéria minha na revista Eclésia, que é a antiga revista Vinde do Caio Fábio. Então, foi vendida, virou a revista Eclésia, e eles fizeram uma matéria de capa comigo, ex-satanista e tudo mais e tal. E eu contei a minha história, e depois a revista Tempo de Avivamento, que era do Marco Feliciano na época, uma revista pentecostal, focada no público pentecostal. E a editora Naós entrou em contato comigo e perguntou se eu tinha algum manuscrito, alguma coisa. E eu tinha o livro Bruxaria escrito à mão num caderno, que depois foi transcrito, foi digitado, na época não tinha computador, não tinha nada, por uma amiga minha, que acabou se convertendo enquanto digitava o livro, a Diane, e eu mandei para eles gostaram do material, a gente assinou um contrato, eu jovem, inexperiente, imagina, de repente a editora Naós, que estava lançando os grandes do Brasil, tinha lançado o Daniel Mastral, tinha lançado o Neuza Tioca, tinha lançado a Rebecca Brown no Brasil e tal, Géser Cardoso, os próprios livros do Birajara Crespo, se eu não me engano, até o Adriano Imerick, enfim, essa galera. E eu assinei o contrato e eu acabei assinando um contrato de autoria. Então, esse contrato, o livro, acho que ficou amarrado com eles 10 anos, mais ou menos. E foi assim que eu entrei no mundo da literatura, tá? Foi assim. Bom, antes de eu falar do Daniel Mastral, acho que eu tenho que fazer aqui uma introdução, né? Talvez eu tenho que me dirigir não ao meu público, porque o meu público sabe como eu sou e me conhece. Eu acho que eu tenho que me dirigir aqui ao público que é o público do Daniel Mastral, que provavelmente viu essa chamada
e falou: o que estão falando aí do Daniel? Deixa eu ver. Então, você que é público do Daniel Mastral, primeiro eu quero que vocês saibam que eu não tenho, não tenho nenhum tipo de problema com qualquer ideia contrária à minha. Mas é bem provável que a minha opinião sobre tudo que vocês estão ouvindo por aí é oposta. Ou seja, todo mundo está falando, porque os satanistas mataram ele, estão forjando o suicídio. Talvez a minha opinião seja oposta. Então já se prepare para uma opinião diferente. Um outro ponto é, eu me compadeço da dor, da perda de alguém, independente de quem seja. Independente de quem seja. É um ser humano, tá? Eu me entristeço muito em saber o nível que ele chegou, não é? Porque uma vez convertido, pregando o evangelho de Jesus Cristo, de repente ele chegou nesse nível no final da vida, assim, de um desviado, um nível de um desviado. Se você for ver, assim, pelos frutos você conhece a árvore. Você está julgando. É claro que eu estou julgando. A Bíblia fala. A Bíblia fala. Mateus 18, se você vê um irmão pecar contra ti, vá, chame ele, fale com ele. Se ele não te der ouvidos, chame mais dois. Se não te der ouvidos, leve à Assembleia Geral. Se não te der ouvidos, considere gentil e publicano. A gente julga assim, não é? E pelos frutos você conhece a árvore. Ele estava tendo uma vida de um desviado, já há muito tempo, não é de agora, tá? Mais 10 anos, mais 10 anos. Se envolvendo com coisas que não devia, entrando em polêmicas sobre a Bíblia, se envolvendo com questões criminais, policiais, tem vários documentos, né, que a gente tem aí, infelizmente, né, aí perdeu o filho, tragicamente, também foi um suicídio, perdeu a esposa. Vocês sabem que na morte da esposa, até me falaram, né, me corrigiram no vídeo que eu fiz, a esposa dele não se matou. Ok, calma lá, tá, calma lá. A esposa dele não se matou, mas tem, tem situações, né, que dizem que, eu até tenho o número aqui do processo, não tô denegrindo, pelo amor de Deus, desmerecendo, acho que é uma sacanagem querer denegrir o cara que morreu, tá? Mas no processo 22.74021-67.2023.030401, investiga ele foi acusado de omissão de socorro da esposa e de facilitação da morte da esposa, que ela já tinha depressão, já havia tentado morrer várias vezes, e esse processo é um processo de compra de medicamentos sem receita médica, medicamentos psiquiátricos muito fortes, né? E ela estava tomando esses medicamentos o tempo todo. Tem uma antiga secretária dele que trabalhava na casa que foi denunciante desse processo. Então é um processo público, não é sigilo de justiça, é um processo público, tá? E nesse processo eles acusam, né, por um delito de homicídio, de que a pessoa de Jéssica Domingues de Matos venderia medicamentos controlados sem receita médica para a pessoa de Marcelo Agostinho Ferreira, que era ele. Então, assim, coisa assim que daí tem a ver com um seguro de vida que ela tinha, que ele seria beneficiário, mas como a polícia sugeriu o suicídio, aí ele não teria direito de receber, enfim. Então, se envolveu em muita coisa, né? Depois casou-se de novo com uma pessoa esotérica, mística. Então, como que um crente casa com uma pessoa mística, esotérica, né? Que mexia com velas, pedras e tudo mais. Nós sabemos que ele estava pregando o evangelho totalmente desviado, totalmente deturpado, não é? Aceitando profanações da Bíblia, desfazendo ensinos bíblicos tradicionais da igreja. E, por fim, estava usando um colar já faz alguns anos com símbolos estranhos. Vocês que são seguidores, vocês sabem, tem muito seguidor que estava achando estranho esse colar. E agora, por fim, essa associação com aquele menino lá, que também é um personagem, mas que se diz luciferiano, satanista lá, não lembro o nome dele, Vaporub, alguma coisa assim, não sei. E ele falando, meu amigo, eu tenho até um vídeo que eu botei no Instagram, depois talvez eu coloque aqui, não sei se eu posso colocar no YouTube, então tá no meu Instagram, eles abraçados lá, falando, meu amigo Daniel Mastral, e aí depois o Marcelo, né, que o personagem dele é Daniel Mastral, mas o ser humano é Marcelo, e ele diz assim, eu e o fulano somos grandes amigos, nós temos o mesmo Deus. Pô, peraí, o cara se diz satanista, o outro se diz ex-satanista, se diz cristão e fala que tem o mesmo Deus, peraí, mas que Deus que é então?
Ah, mas é que o fulano de tal, o satanista se converteu. Não se converteu. Vai na rede social dele, continua satanista. Agora tá com uma onda aí que ele é judeu também agora. Né? Enfim, maluquice. Então, primeiro quero que vocês entendam que a minha opinião é sobre a personagem literária dos livros, né? Que se chama Daniel Mastral. O indivíduo Marcelo, eu não conheço, não tem nada a ver com ele, não tem problema nenhum com ele. Meu problema é com uma personagem, tá? Por que eu tô falando uma personagem? Porque na literatura, personagem é no feminino mesmo, tá? Não significa que eu tô falando que ele é mulher, tá bom? Quando você fala a personagem, pode ser tanto um homem quanto uma mulher, porque é assim que se trata na literatura. Bom, pois bem. E a família enlutada, se eu não me engano, o pai dele ainda é vivo, tem o irmão dele, né? Enfim, minhas condolências profundas. Todo caso de suicídio é realmente muito traumático, muito, muito triste, tá bom? Então é isso. Bom, o disclaimer feito. Agora a gente começa falando. Na época da editora Naós, então, aconteceu um pequeno problema lá naquela época. Eu tinha lançado o livro Bruxaria, estava indo muito bem, e eu ia lançar o Revelação, tá bom? E a Revelação ia ter essa capa. Foi lançado pela Palavra Viva. O que acontece com Revelação? Veio o contrato para mim da editora Naós com uma assinatura de uma das testemunhas com os 3 pontinhos da maçonaria. E eu reclamei, na época, com o Birajara Crespo, falei, pô, Bira, tem uma testemunha aí maçônica, sei que tal, o que é isso aí? Aí eu tive um desentendimento com o Bira. E naquela época, ventilou-se ali a possibilidade de eu lançar um livro em conjunto com o Daniel Mastral, dizendo que nós nos encontramos na editora Naós e tal. E que nós nos reconhecemos. Ah, você realmente era satanista, eu também era. Ah, que bom que você se converteu. Criaram uma história. E eu não aceitei na época, tá? Não aceitaria nunca. E eu falei, não, gente, eu sou pastor de igreja, eu era recém-ordenado. Sou pastor de igreja, posso fazer isso não. Como é que eu vou pregar a palavra? Como é que eu vou ministrar ceia no domingo na igreja, sabendo que eu tô contando uma mentira ali? Então eu resolvi não fazer. E nessa época eu saí da Naós. Eu não lancei o livro por eles, lancei pela Palavra Viva esse aqui. E eles congelaram meu livro Bruxaria, não me deram mais royalties, nada, deixaram lá estocado. Não, eles pararam de distribuir, eles tiraram do catálogo deles, pararam de vender. E depois que meu contrato venceu, lá por 2013, 14, não lembro exatamente a data, se eu não me engano, o filho do Birajara entrou em contato comigo na época, me oferecendo se eu queria comprar o estoque dos meus livros que estavam lá. E eu não me lembro se eu comprei ou não, realmente eu não me lembro. Eu acho que eu comprei, não lembro. E aí eu fiquei livre contractualmente e pude lançar meu livro Bruxaria. Aí eu relancei ele, que é aquele que vocês têm a capa aí, que é... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Que é... Esse aqui tá a capa aqui, ó. Aí eu relancei ele, não é? Aí eu já tinha direito a ter o meu próprio livro de novo, porque eu estava amarrado lá na editora. Então, a única vez que eu falei com o Daniel foi uma vez por telefone, quando foi essa história de querer lançar um livro em conjunto. E ele me ligou na época. E eu fiquei muito feliz, porque ele era um escritor famoso, eu era um ninguém. E aí foi a história de a gente criar essa história, essa narrativa, como seria isso. E eu não aceitei, tá? Eu não aceitei. Aí houve uma treta, assim, uma fala meio ameaçadora dele, que eu não gostei. E naquele tempo eu tinha o Orkut, e eu fiz um post no Orkut contando essa história, e o termo, o título era A Verdade sobre Daniel Mastral, lá no antigo Orkut. E ele mandou o advogado dele me mandar um e-mail, na época eu era ligação, ameaçando me processar se eu contasse o que nós tínhamos conversado e tudo mais, porque eu tinha e-mails deles e tudo mais. E se eu publicasse isso na mídia, eu seria processado e tudo mais. Então ali acabou, né, a amizade que nunca teve, mas acabou o contato. Acabou de fato meu contato com a Naós. E o Mariel Marra, que eu não me lembro se ele era cunhado dele ou era... Não, acho que o Mariel Marra é irmão da esposa dele, se eu não me engano, que faleceu há 3 anos atrás. Ele entrou em contato comigo na época com um dossiê sobre ele. Um dossiê falando que era tudo mentira a história dele, que não tinha... que ele não era quem ele dizia, que o nome dele era Marcelo, que até então eu não sabia o nome dele.
que era Marcelo Augustinho, que ele morava na cidade do interior, assim, que o pai dele tinha uma mecânica, uma latuaria, não sei, eu não me lembro bem, tá, desses detalhes. Estou aqui só tentando ilustrar. E que me mandou esse documento, esses e-mails com a juntada de provas, de coisas, e ele falou assim, publica isso. Só que, e eu, se eu não me engano, acho que eu publiquei isso nesse texto aí, A Verdade sobre Daniel Mastral, que daí os caras me coagiram a tirar, com medo de processo. Eu tirei. E naquele dia em diante eu decidi, falei assim, não vou mais falar dele. Não tem nada a ver com ele. O cara é ameaçador, o cara fica coagindo as pessoas. E eu deixei pra lá. Tanto que de lá pra cá, né, as pessoas perguntavam pra mim sobre Daniel Mastral, eu falava, não é ninguém. Só que é óbvio, eu nunca assisti um vídeo dele, nunca li um livro dele, não sei sobre o ministério dele, mas é óbvio que as pessoas me mandam coisas, que aparecem na mídia, uma coisa ou outra. E volto a afirmar, pelos frutos você conhece as árvores, né? E aí você começa a ver os frutos do ministério. O cara é convertido, mas o cara não tem a obra que ele... Qual que é a obra de Deus que ele está fazendo? É só falar do diabo, só falar do diabo. Tem 30 anos de convertido e sabe da agenda satanista de hoje, não é? Mas ele não errava. Ele falou que dia 8 de abril ia ter a escuridão lá de não sei quantos minutos, que abriria um portal, dia 8 de abril. Não teve nada. Nem 8, nem 9, nem 10, nem nada. Entendeu? Então ele começou a profetizar um monte de coisa que não se concretizou. Mas como é que ele tem informações de agenda satanista? Aí eu comecei e as pessoas me faziam perguntas nas minhas lives, eu comecei a questionar. Então vamos lá, gente. Se o cara é satanista, ele sabe. Faz 30 anos que eu abandonei o ocultismo. Eu não sei nada de lá, não quero nem saber. Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, né? Naquela frase. Eu quero saber de Jesus, da igreja. Então, se vocês me perguntarem, mas quem que é o líder do satanismo? Eu faço a menor ideia. Há quantas anos? Não sei. Modernizou o sistema litúrgico? Não sei. Tem agenda satanista? Não sei. Eu sei tanto quanto vocês. Tem gente aí que sabe mais do que eu, porque pesquisa, porque estuda, porque futuca em tudo. Tem meus seguidores aqui do YouTube, do Instagram, que sabem mais do que eu. Por quê? Porque eu abandonei esse negócio. Os caras amam isso, ficam futucando tudo. Tá? Então não sei. Mas o cara já é convertido há tantos anos e ele sabe. Aí eu comecei a trazer isso, sabe? Essa indagação. E eu comecei a analisar alguns cortes de YouTube dele falando algumas coisas. Gente, é assim, assustador como ele tem um perfil dissociativo. Como ele tem a fala dele, tinha, né, falecido, a fala dele parecia de um psicopata. Se você olhar um vídeo de um psicopata falando de um crime, matou a pessoa, ele confessando o crime, e você vir um vídeo dele falando do que ele fazia no satanismo, suposto, porque eu acho que não é verdade, é o embotamento facial, não tem expressões musculares, ele fala assim, sabe, embotamento, porque o aspecto da fenotípico, da formação do rosto, das musculaturas que se mexem, está intrinsecamente ligado às produções dos núcleos cerebrais. Então a pessoa quando tem expressões, né, ela se movimenta com expressão, porque tem uma atividade cerebral acontecendo ordenada. Quando tem alguma desordenação cerebral, que é o caso de pessoas com distúrbios mentais, pacientes psiquiátricos, pacientes com distúrbios dissociativos, são sociopatas e os psicopatas, o rosto demonstra o olhar fundo, aquela pessoa que olha nos seus olhos, mas parece que ela está vendo a sua nuca, aquele olhar que passa pelos seus olhos, o embotamento facial, o sorriso não mexe outros músculos do rosto. Você percebe que a pessoa tem movimentos robóticos quando fala, porque isso é uma característica de transtornos mentais. Uma característica. Nós sabemos que a esposa dele tinha transtornos mentais, o filho dele tinha transtornos mentais e bem provavelmente ele também tinha. Prova disso que uma depressão profunda o levou ao suicídio. Tá? Então, eu comecei a olhar para isso e falar, esse cara não é normal. Então ele provavelmente sofre de algum distúrbio e dentre esses distúrbios a mitomania. Porque eu tenho o Revelação, é um livro fictício baseado em fatos reais. Tá escrito aqui. Depois ele saiu com essa capa, né? E aí virou uma série, Revelação, Sinais e Filtração. Livros de ficção, romances policiais. E tá bem escrito aqui, ó, fictícios baseados em fatos reais.
Se o cara escreve Filhos do Fogo, que eu não li, Guerreiro da Luz, que eu não li, esses livros dele, e escreve que são livros romanceados, romances fictícios baseados em fatos reais, caramba, eu seria leitor dele. Porque o Tolkien é fictício. O C.S. Lewis é fictício. Esses 3 livros do Carlo são ficções. Por que ele não poderia colocar uma ficção nesses aí? Ah, porque é o testemunho dele. Ok, mas o testemunho dele é muito fantasioso. O problema é quando a pessoa... Vamos lá, primeiro, por que ele muda o nome? Ah, ele mudou o nome porque os satanistas iam perseguir ele. Gozado, eu não mudei o nome e os satanistas não me perseguem. Sabe por que a pessoa muda o nome? Porque ela está mentindo. Quando a pessoa está mentindo, e ela vai ficar muito conhecida, como é o caso dele, que os livros se tornaram sucesso, eles precisam mudar o nome. O pseudônimo não é uma proteção. O pseudônimo é uma caverna que ele se oculta. Porque vamos lá, ele fala lá, meu nome é Marcelo Augustinho, e eu fui satanista quando eu tinha 12 anos, aconteceu isso, a minha mãe quando eu tinha 15, meu pai, blá, blá, blá. Só que o garoto da rua que morava do lado da casa dele, que tinha 12 anos junto com ele, sabe que é mentira, porque andou de bicicleta com ele. O garoto de 15 que jogava bola na escola com ele, sabe que é mentira, porque estudava na oitava série, na nona série com ele. Sabe, entende? É isso. Então o cara que tá mentindo, ele tem que criar disfarces, ele tem que criar pseudônimos, ele tem que criar situações subjetivas para que as pessoas reais não identifiquem que é dele que aquele livro fala. Tá? Então esse é um ponto. Por exemplo, no livro Bruxaria, é o meu testemunho de conversão. É uma porcaria, não é uma história bonita. Mas é o meu nome, é a cidade, é a rua, é a livraria Evangélica Esperança, é o Dili. As pessoas chegavam lá em Cascavel, na livraria, na Carlos Gomes, na livraria Evangélica Esperança, e vinham com esse livro lá e falavam, aqui que é a livraria Esperança? O Dili falava, é aqui. Eles abriam a mochila e falavam, você é o Dili desse livro? E o Dili falava, sim, sou eu. O Dili deu mais autógrafos em livros meus do que eu. Porque as pessoas iam lá para perguntar se era verdade. Então você que orou com o Carlos Ribas, você que participou do processo de libertação dele, o Dili contava as histórias. Sim, fui eu, foi o Nelson, tal. Sabe? São os mesmos nomes das mesmas pessoas. Por que eu não preciso esconder isso? Porque são pessoas reais, elas me ajudaram. Eu sou grato a Deus pela vida delas. O Peter, que é um dos 5 meninos, um dos 5 guerreiros de Deus que foram usados para me evangelizar, o Peter foi na minha igreja pregar. Eu, depois de crente pastor, ele viajou para a cidade onde eu pastoreava. Ele pregou no culto de domingo. Eu tocou bateria, eu toquei guitarra no louvor. O Peter é baterista. E ele pregou na minha igreja, ele disse para as minhas ovelhas, ele falou assim, gente, vocês conhecem o pastor Carlos? Eu conheci ele, Carlão, satanista. Vocês não sabem. São 2 pessoas completamente diferentes. Eu vi os 2, vocês só viram este. Então é isso, o Peter é real. Peter Pérez de Lima. É real. Então, meus irmãos, a pessoa muda de nome porque ela quer esconder alguma coisa. Ela não quer que as pessoas reconheçam a narrativa mentirosa. Tá? Isso é mitomania. E eu também acho que a editora, na época, precisava de um Rebecca Brown. Porque o formato Rebecca Brown estava funcionando muito nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, e eles queriam ter o seu Rebecca Brown, sabe? Ter o cara que realmente teve aquele movimento todo, então, e ele não tinha essa trava moral que eu tenho, não é? Então, para ele escrever história fantasiosa e criar uma personagem chamada Daniel Mastral, que tem aquela vida lá, que não sei, eu não sei porque eu não li o livro, né? Eu tô falando o que eu ouço, que as pessoas dizem, alguma coisa de algum corte que eu ouvi dele, que eu tava eu fui colocado numa empresa, eu andava de jatinho, sei o que, tava, qual jatinho, qual empresa, cadê o nome? Né? Não fala, não tem. Então, essas coisas todas, a gente vê que a pessoa que não tem a trava moral, ela pode fazer isso. E essa trava moral está ligada intrinsecamente a uma comunicação nuclear do cérebro entre o sistema límbico e o córtex. O sistema límbico é emoção, ação e reação, ação por estímulo, e o córtex, racionalidade. Devo ou não devo fazer? É certo ou é errado? Então, quando você não tem uma conexão completa ou bem formada sobre esses 2 núcleos cerebrais, você tem um distúrbio, isso é um distúrbio psiquiátrico, e você comete erros assim. O psicopata que mata uma pessoa, ele mata a pessoa e o corpo fica dentro da casa por 1 mês apodrecendo, e o cara não se incomoda com aquilo ali. Porque o cérebro dele não entende que aquilo ali é errado, moralmente está errado, criminalmente está errado, a pessoa não entende. Tá vendo? Então ele consegue ir pro trabalho, voltar e o corpo tá ali apodrecendo. Ele vai, assiste televisão e o corpo tá ali apodrecendo. O psicopata, ele age assim.
Então, quando a pessoa é mitomaníaca, ele não tem trava moral. Para ele, tudo bem contar uma história, ele entra na história, ele acredita na história. Quando eles vieram propor a mim para fazer isso, quando ele falou para mim, seria bom para você, porque eu já tô famoso, e aí você também vai ficar famoso. Eu falei, cara, mas eu não posso mentir. Para mim não fazia sentido. Para mim não tinha sentido. Então eu já vejo que a história é fantasiosa de acordo com a proposta que ele me fez na época. Bom, esse é primeira questão. Segunda questão é que o mitomaníaco, principalmente quando ele tem um outro distúrbio, uma psicopatia, um outro distúrbio, ele começa a ser agressivo. E todo mundo que conhece ele, que teve algum problema com ele, sabe que ele é agressivo, ameaçador, ele mente para poder coagir as pessoas, e é assim que funciona. Como é que ele faz? Como é que ele fazia? E como é que as pessoas fazem, né? Ele cria uma mentira. Os satanistas têm poder de forjar documentos tão perfeitos que vai fazer você acreditar que é verdade. Gente, satanista não é superpoderoso, satanista não tem superpoder, satanista não é X-Men, satanista não voa, satanista não passa parede. Satanista é um ser humano que adora o demônio. Tem satanista super inteligente com QI mais elevado? Tem. Tem satanista burro? Tem. Tem satanista bobo que faz coisa errada? Tem. Tem satanista... Tem. Uai. Como tem na igreja, como tem no satanismo. Então, essa narrativa de que os satanistas são uma ordem super poderosa, isso não se sustenta. Isso não se sustenta. Carlos Ribas, você está dizendo então que você não acredita nos senhores do mundo, na nova ordem mundial? Gente, olha só, com muita calma nessa hora. Eu acredito que, sim, existem poderes que dominam o mundo, poderes das trevas que dominam o mundo. Eu acredito. Organizados, acredito. São chamados de senhores do mundo? Pode ser que sim. Eu tenho uma dúvida em relação ao nome, porque para mim não faz sentido o nome. Mas que eles organizam tudo e tal, eu acredito. Só que não é como as pessoas pensam. Porque, por exemplo, Estados Unidos e Rússia nunca se bicaram. Vai ter uma guerra agora, Israel contra Irã, e Rússia vai ficar do lado do Irã e Estados Unidos do lado de Israel. Então eles vão guerrear, não é? Então, assim, o reino dividido não prospera. Então, se é o reino das trevas, que eles são senhores do mundo, então eu vou para a racionalidade. Mas eles vendem uma figura de que o satanismo é mais poderoso que o cristianismo, de que o satanista é mais poderoso que o crente, de que Satanás tem mais ferramentas do que Jesus. E eu não posso admitir isso. Eu não saí do satanismo para promover o satanismo. E, infelizmente, o personagem Daniel Mastral, mesmo se dizendo ex-satanista, ele estava o tempo todo promovendo o satanismo. E esse é o grande problema da literatura dele. Uma outra questão é que ele vai sempre forjar vai criar acusações forjadas para todos aqueles que tentam desmascará-lo. Então, quando alguém for lá falar, olha, isso é mentira porque ele não estava em tal lugar, ele vai dizer, viu só, os satanistas acabaram de forjar essa prova contra mim, vocês estão acreditando, mas eu falei para vocês que o satanista fazia isso. Aí aquelas pessoas que são incautas, que são inocentes, que acreditam nas mentiras dele ou de qualquer outro, vão dizer, nossa, é verdade. Por exemplo, né, ele se matou. E por que ele se matou? Porque tá no vídeo lá, ele saindo com a arma na mão, é a arma dele, registrada no nome dele, tem um vídeo ele saindo com a arma na mão e toma um tiro na cabeça. E não adianta. Existe uma assinatura química quando a pessoa é suicida. Por quê? Porque a distância do cano da arma para a cabeça vai deixar uma marca da pólvora, além do projétil que perfurou o crânio, e na mão vai ter a pólvora, né, ou o propelente, pode ser fulminato de mercúrio, vai ficar na mão, então vai criar uma assinatura química na cena do crime. Isso é pacífico entre os peritos e os legistas. Os peritos criminais, quando eles olham uma cena de crime, eles já sabem, foi suicídio mesmo, foi forjado, hein? Isso aqui não tem cara de suicídio. Já é pacífico na comunidade da perícia criminal e os legistas, tá bom? Então, o irmão dele já foi nas redes sociais dizendo que ele se matou, ele já havia tentado suicídio outras vezes. Então, assim, ok, ele se matou, tá? Mas vai ter uma galera dos conspiracionistas que vão dizer, não, porque ele disse que os satanistas iam matá-lo, iam forjar
A morte dele. Gente, tem um perito criminal, tem um legista que é um médico, tem o irmão dele falando que ele se matou, tem ele tentando se matar 3 vezes, mas mesmo assim vai ter gente conspiracionista conspirando, achando que foi satanistas que mataram. A troco de quê? Ah, silenciaram ele. Queima de arquivo. Gente, se ele tinha um arquivo, por que já não falou antes? Ele descobriu coisa nova agora? Não descobriu nada de novo. Tem o vídeo dele abraçado com o Vic Vaporub, dizendo: esse aqui é o meu amigo. Vamos ter unidade. A Bíblia fala em 2 Coríntios que não há unidade entre o crente e o ímpio, entre Satanás e Jesus, entre luz e trevas. Ele já estava desviado, gente. Vocês não veem isso. A mulher dele, o filho dele morreu. Um dia depois ele estava fazendo uma live lançando um livro, falando que ele estava lançando um livro. O filho dele morreu ontem. Hoje ele estava fazendo uma live dizendo que ia lançar um livro. Gente, pelo amor de Deus, se o meu filho se joga debaixo de um trem, eu acho que eu fico 1 ano sem aparecer aqui. Eu não teria coragem. No dia seguinte, menos de 24 horas depois, ele estava fazendo uma live dizendo que ia lançar um livro. A mulher dele morreu há 3 anos atrás. 2 semanas depois, ele já estava apresentando a nova namorada, que é essa mística aí que mexe com vela, com pedra. Esse cara não era mais crente faz tempo. Você que quer acreditar. Esse é o problema. Porque você é místico também. Porque você é conspiracionista também. Você quer acreditar. Mas sabe, se o Espírito Santo mora em você e você acredita que a verdade te liberta, como diz lá em João 8,32, só veja os fatos. Você não precisa ser devoto de um ser humano. Pecador e falho. Você é fã do cara e esse teu fanatismo vai te levar aonde? Vai te levar para o inferno. Junto com ele, que o suicida vai para o inferno. E ele foi para o inferno. Lutou tanto contra Satanás, ensinou tanto nas igrejas. Onde que ele está agora? Segundo a Bíblia, segundo o cristianismo, não matarás. Quando você mata a si mesmo, não tem tempo de arrependimento e pedir perdão. Já era. Só que ele estava pregoando que a pessoa que se mata tem uma segunda chance de perdão depois de morto. Isso não é bíblico. Então ele já estava até deturpando a Bíblia. Então, tomem cuidado, queridos, que o fanatismo religioso é a pior coisa que existe dentro da igreja. Eu sinto muito porque nós temos um caso de um paciente psiquiátrico que sofria de mitomania, que acabou se desviando, que tinha vários outros problemas que eu não vou falar, eu tenho documentos, eu tenho relatos, eu não vou falar por quê? Porque não compete a mim querer denegrir a imagem de alguém. Eu sinto muito, eu não gostaria jamais que o pai dele assistisse esse vídeo e visse um cara que ele nem sabe quem é falando mal do filho dele. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, ele, o Marcelo, eu não tenho absolutamente nada para falar dele porque eu não sabia, não sei quem ele é. Eu não conheço, eu não convivi com ele, eu não andei com ele, não tomei café com ele, eu nunca dei um abraço, nunca peguei na mão dele. O Marcelo, eu não sei quem é. O ser humano, eu não sei quem é. Mas o personagem Daniel Mastral não é crente, não corrobora com a palavra de Deus e promoveu o satanismo, pelo menos nos últimos 10, 15 anos. Isso é uma pena, tá? Isso é uma pena. Eu quero de verdade que vocês entendam que ele era um paciente psiquiátrico e que ele entrou numa depressão profunda. Ele já estava mal. Você percebe que o cara não é normal. Ele tinha embotamento facial, ele tinha, sabe? Então já era, dá para ver. E ele sai, mas a filmagem mostra ele saindo com a arma na mão, parecia que ele estava em transe. Gente, você já se matou alguma vez? Você nunca se matou, né? Quem sai para se matar é porque o cérebro dele desbloqueou uma trava que nos impede de fazer mal a nós mesmos. Tá? Aquela criança que se autolesiona profundo, não aquele que risca com tampinha de caneta, aquele que se corta com estilete profundo, ele está num sofrimento psicológico tão grande, mental tão grande, que o cérebro dele desbloqueou a autolesão. Ninguém se lesiona, ninguém faz mal a si mesmo, ninguém consegue quebrar o próprio dedo, ninguém consegue cortar o braço ao ponto... Quando a pessoa consegue cortar o pulso, dar um tiro na cabeça, é porque o cérebro dele está tão afetado, chegou num momento de tamanha dor e tamanho sofrimento psicológico que ele está realmente na última gota de energia
que vai ser suficiente para apertar o gatilho. Ah, mas ele estava bem um dia antes, ele estava feliz. Vou te falar para vocês como é que funciona. Atenção, psicólogos de plantão. Quando a pessoa está com depressão e tem ideação suicida, quando ele está no fundo do poço, ele tem vontade de morrer, mas ele não tem força para fazer isso. Aí todo mundo cuida dele, todo mundo fica olhando para ele. Esse não é o momento mais perigoso. O momento perigoso é quando ele melhora. Quando ele melhora, as pessoas falam, ele melhorou. Todo mundo sai de perto dele. Aí ele tem força para se matar. E isso acontece com todo mundo que se matou. Pergunta para os parentes de alguém que se matou. Ele estava no momento, todo mundo vai dizer, nossa, mas ele tinha melhorado. Nossa, mas ele jantou com a gente ontem. Nossa, mas ele almoçou, saiu do almoço, foi lá no meio do mato e se enforcou. Pergunta para quem já teve um parente, um amigo que se matou. Sempre é na alta que eles se matam, nunca na baixa. Então as pessoas dizendo, os conspiracionistas, né, os doutores aí da Uni Facebook, dizendo, mas ele jantou um dia antes, estava feliz, ele gravou um vídeo e ele estava feliz. Não, ele estava mal. Só que o doente, ele reúne forças e ele tira a própria vida. Então, quando ele passou ali naquele vídeo, ele não ia sair assim felizão, dizendo, eu vou me matar, eu tenho uma arma. Você acha que ele ia fazer isso? O cara tava quase um zumbi, ao ponto de conseguir dar um tiro na própria cabeça. Então, é isso. Nós estamos vendo uma história de sofrimento humano. Uma história de depressão, de ideação suicida, uma história de tristeza profunda, talvez abuso de medicamento, talvez abuso de substâncias químicas, talvez abuso de álcool, quem sabe? Só quem convivia com ele. Só quem convivia com ele. É muito triste isso, gente. É muito, muito triste isso. Então, assim, eu sofro no sentido de um ser humano chegar a esse limite. Tá? Esse é o meu sofrimento. Em relação ao Daniel Mastral, autor do livro. Na minha opinião, mentira. Charlatanismo. Essa é a minha opinião. Sempre falei pra vocês. Sempre falei. Não é crente. É servo de Satanás porque está promovendo satanismo. O personagem, né, o livro ali, o que ele conta, é tudo história. Mas você não acha que ele foi satanista? Acho que foi. Mas não que ele diz que foi de altíssimo grau, sacerdote que nasceu para ser o anticristo, o filho do anticristo. Não. Eu não sei se ele falou isso, tá? Porque eu nunca li nada. Então, alguém vai dizer, ele nunca falou isso. Eu não sei se ele falou isso, gente. Eu só tô simulando, porque eu nunca li os livros dele, eu nunca assisti os vídeos dele, tá bom? Então entendam com calma. Mas o que ele falou, baseado em algumas pessoas que leram os livros, eu tenho alunos meus que são ex-seguidores dele. Eu tenho mentorados meus que foram membros da igreja que ele abriu em Aldeia da Serra e fechou. Por causa de heresias, eles saíram. Pessoas que frequentaram a casa dele falam comigo. Então eu tenho informações de pessoas próximas, tá bom? Mas eu, de fato, nunca conheci ele. Então, eu acho que ele foi satanista, eu acho que ele foi envolvido, sim, com algumas coisas. Mas não o que o personagem Daniel Mastral do livro fala. Tá? Não isso. Mas ele entrou no mercado editorial, ele ganhou dinheiro com isso. É o business dele, é o trabalho dele. É como o Vic Vaporub, eu acho que esse é o nome do rapaz, que se diz luciferiano, agora se diz judeu, agora se diz não sei o quê. Eu acho que ele é um personagem. Eu acho que ele é um menino criado num apartamento pela avó, talvez, ou por uma tia rica, e talvez ele não tenha pai nem mãe, ou se tem pai, é tipo um bancário, ou a mãe é professora, eu não sei. Mas ele leu muito Harry Potter, assistiu muito filme, e ele encarnou na mente dele aquela fantasia de vou ser um super satanista, vou fazer rituais e tal. Mas na verdade, isso aqui que é? Ele virou um personagem do TikTok. E na pandemia, isso viralizou muito, que as pessoas foram mais para essas redes sociais. E aí ele tá internalizando, tipo, mega sacerdote e tal. Cara, qual que é o mal que ele pode fazer a alguém? Então eu acho que é isso. Eu acho que tanto ele quanto o Daniel Mastral eram personagens para um público que na vida real, quando a câmera desligava, quando o livro fechava, eles saíam, iam jogar bola. Eles não são isso. Eles não são isso de verdade, tá? Então essa sempre foi a minha opinião. E agora eu temo, como pastor, como cristão, que os fãs dele se desviem. Primeiro porque um cara que acredita em mitomaníacos, ele não tem muita credibilidade no que crer no mundo. Esse é um fato. Segundo, que as pessoas que têm ele como referência de batalha espiritual e o veem abraçado com satanista
dizendo, esse é meu irmão, esse é meu amigo, meu grande amigo, nós temos o mesmo Deus. Peraí, então, como é que você explica isso? Como é que Beelzebu expulsa Beelzebu? Então, tá? É isso. Você que acha que ele é referência, faça esse próprio julgamento, tá bom? Eu vou deixar o vídeo aqui no final para vocês darem uma olhada e fazerem seus próprios julgamentos. Bom, segunda-feira, eu sei que vai ficar muita dúvida aí. Segunda-feira agora tem o Carlo Ribas Responde, que é o meu programa ao vivo de perguntas e respostas. E eu vou abrir as perguntas sobre Daniel Mastral para vocês fazerem na segunda-feira ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Cuidem só com quem não é meu seguidor e aqui no YouTube, os meus seguidores são inteligentes, educados, corteses, amáveis, divertidos e inteligentes, sagazes, mas vai vir uma nuvem de seguidores do Daniel Mastral, com certeza. E provavelmente alguns mais emocionados vão querer ofender. Então, assim, evitem esse tipo de besteira de ficar ofendendo, assim, sabe? Não tem um cabo de guerra, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Evitem, tá? Você que vai pensar em escrever um comentário, primeiro pense na exposição que você vai ter de escrever um comentário ofensivo, né? E você vai estar se expondo, vai estar mostrando que você é mal educado, você é rancoroso. Não é legal, tá bom? E lembrando que todos que fizerem comentários na minha rede social, seja no Instagram ou no YouTube, vocês estão fazendo isso por livre e espontânea vontade de vocês, então vocês me dão o direito legal de publicar esses comentários, de printar e responder. Então, cuidado, eu acho melhor vocês não serem mal educados, ofensivos, porque vai só trazer mais e mais vulto para um problema que não é nosso. A pessoa tirou a própria vida, nós temos que cuidar agora dos que sofrem. Mas segunda-feira eu vou abrir para perguntas sobre isso e depois não vamos mais falar sobre esse assunto, ok? Não vamos mais falar sobre esse assunto. Em relação a processos, mas você tem os processos tenho, tá? Não é sigilo de justiça, eu tenho. E eu vou colocar os PDFs dos processos todos no meu grupo do Telegram, tá bom? Deixa eu botar o Telegram aqui para vocês verem. Esse aqui, ó, Carlo Ribas, tá? Eu vou colocar todos os processos lá no Telegram para vocês lerem e vocês podem baixar, mandar para os amigos, todos no Telegram, ok? Então vai estar lá para vocês verem que eu não estou falando bobeira, que realmente ele tem um processo lá de tráfico de drogas, um processo lá em relação à morte da mulher dele e tal. Então é isso, tá? É porque a gente só segue o cara da internet e aí a gente pensa, mas, pô, é um homem de Deus. Às vezes não é, irmãos. Infelizmente, às vezes você é enganado por uma personagem que controla a narrativa do que você escuta e você acaba seguindo por caminhos tortuosos. Que Deus possa te livrar desse tipo de engano, ok? E eu vou também colocar, já coloquei o vídeo, inclusive, vou colocar os processos. Na verdade, eu acho que os processos, eu vou colocar lá no meu grupo VIP do WhatsApp, tá? Eu tenho um grupo de mentoria e inteligência espiritual, que é o meu grupo VIP, e eu acho que eu vou priorizar o pessoal aqui no meu grupo VIP, de verdade. Eu não vou colocar no público, não. Primeiro porque esse povo aqui, eles mantêm uma recorrência mensal para estar no grupo VIP, eles me honram todo mês. Eu acho que eu vou colocar aqui no grupo VIP mesmo, tá? Eu não sei ainda, eu tô em dúvida, eu não sei se eu vou colocar lá ou aqui, mas se você for no Telegram e não tiver lá, manda um WhatsApp para esse número aqui e pergunta, como é que faz para entrar no grupo VIP? Tem que pagar por mês, como é que é? Claro, porque é mentoria, é um trabalho de mentoria, não é? Nesse grupo VIP você fala comigo pelo WhatsApp, a gente conversa, eu tiro suas dúvidas, você tem uma mentoria por mês de videochamada, é muito legal, um grupo VIP muito legal mesmo, e eu posto coisas específicas, especiais lá nesse grupo VIP, quem sabe seja o momento de fazê-lo e dar honra para os meus VIPs, são pessoas que são inteligentes, espertas, que gostam de aprender a verdade, então aqui no grupo VIP vai ser uma boa ideia. E lembrando você que quer estudar comigo nos meus cursos ou comprar livros, enfim, tá o cupom VOLTA30, que é o Volta às Aulas 30, né? Então VOLTA30 tá dando 30% de desconto em qualquer produto na loja do meu site, carloribas.com/loja, livros, camisetas, cursos, qualquer coisa, 30% de desconto e parcelamento em 6 vezes sem juros, ok? Então aproveita que agora é a hora. Meu Instagram é @carloribas, pode chamar lá, pode ver as coisas que eu posto lá, é muito legal. Nós somos parceiros da Jocum Curitiba, Jocum Sem Fronteiras em Curitiba, e nós sustentamos missionários na base. Então,
o diretor da base, o vice-diretor da base e suas famílias são sustentados integralmente pelo nosso ministério, além de vários missionários que fazem a ITED, Escola de Treinamento e Discipulado, jovens de baixa renda do Peru, da Bolívia, do Chile, agora da África, estão vindo ao Brasil estudar com a nossa ajuda. Essa ajuda não é só minha, é tua também. Então, se você quiser ajudar com as obras missionárias, você pode fazer uma oferta apontando a câmera do seu celular para esse QR Code e na descrição da sua oferta escreva missões para a gente poder destinar esse recurso para as missões, ou faça o Pix aqui, pastor@carloribas.com.br, que nós estamos movimentando o campo missionário com a ajuda de vocês. Isso é muito, muito, muito legal. Falou, gente. Pastor Carlos, como é que eu faço para te levar na minha igreja para dar uma palestra sobre satanismo, sobre batalha espiritual, sobre bruxaria ou sobre teologia? Eu sou teólogo, sou doutor em teologia. Manda uma mensagem para minha assessora Meg no WhatsApp 49 99128 6902 e pergunte para ela como que é fácil me levar na sua igreja para pregar, tá bom? Eu vou ter o maior prazer de ir na sua igreja falar sobre batalha espiritual e ensinar. Aqui em Chapecó, toda sexta-feira, 19h30, eu estou indo na Igreja do Evangelho Quadrangular, dando um treinamento toda sexta-feira sobre batalha espiritual. E você que é de Chapecó e região, você é meu convidado, é de graça. Só chegar lá na igreja, na primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Chapecó, no bairro Jardim América. Pastor Ricardo Bonfante. Sejam todos bem-vindos no culto. É isso, meu povo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é, deixe seu like. E eu te espero na segunda-feira no Carlos Ribas Responde, quando eu vou tirar dúvidas ao vivo de vocês, de tudo que vocês têm aí sobre esse assunto e outros assuntos. Então, espero que seja uma bênção para todos nós. Que Deus possa te abençoar, que nós possamos caminhar juntos em santidade e novidade de vida, em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.